everyone. Mr. Abreu, read the test, please. Yes. Olha só, vamos ler a primeira questão. Tá assim, ó. As parasitoses intestinais são muito frequentes na infância, consideradas problemas de saúde pública, principalmente nas áreas rurais e periferias da cidade de alguns países em desenvolvimento, onde são mais frequentes. Assinale as proposições abaixo entre verdadeiro ou falso para as alternativas. Já deu uma dica para você de que existem problemas ligados à higiene pessoal, a saneamento básico. Você está falando de higiene pessoal, saneamento básico, as possíveis formas de ingestão dessas protozooses, dessas verminoses, dessas doenças, é o quê? Através da dieta, da falta de higiene pessoal, da falta de saneamento básico, água contaminada, alimentos contaminados. Então, isso é uma característica. Se vai afetar a região intestinal, quais são os principais sintomas? Você pode, de cara, já associar diarreia, vômitos, náuseas, dores de barriga. Isso é uma sede? Pode ser. Então, ó, diarreia, se é dor Ah, Fabrício, por exemplo, se eu contaminei através de gotículas de saliva, então vai atingir as vias aéreas, tosse, cefaleia, dor de cabeça, coriza, secreção. Conseguiu entender? Conseguiu fazer a associação? Então, vamos lá. Letra A, amebíase. Falou de amebíase. Rapidamente aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Amebíase é uma protozoose. Então, ó, protozoário. Protozoário, ele se localiza no reino protoctista. O reino protoctista, ele tem protozoários e ele é composto por algas. Alga é planta? Não, porque se alga fosse planta, alga se chamaria planta. Alga é alga, planta é planta. Planta está no reino plantário. Alga está no reino protoctista, que é se alga fosse planta. Se alga fosse planta, alga se chamaria planta. Alga é alga. Então, o que acontece? Alga é alga. Então, o reino meu professor de biologia diz que é reino protista. Pode. Sim, yes, of course. Lógico que pode. Reino protoctista e protista. Protoctista é uma relação mais F5, mais atual, mais atualizada. Tá bom? Então, mas o protozoário, ele é um animal? Não, porque esse protozoário fosse animal, ele se chamaria animal. Mas protozoário significa animal primitivo. O termo protozoário é animal primitivo. Porém, os protozoários são unicelulares. E os animais são exclusivamente pluricelulares. Então, isso é uma diferença? Sim. Tá? Então, os protozoários, eles são divididos, a classificação, Fabrício, me fala o critério de classificação dos protozoários. É que locomoção. Então, falando, o primeiro critério inicial de classificação dos protozoários é a locomoção. Eu tenho lá os sarcodinas, tá? Eu tenho lá os ciliados, eu tenho os flagelados, tem algumas nomenclaturas, por exemplo, algumas literaturas da Sônia Mauro, dos Flamares, ele traz lá o mastigófora, zoomastigófora, apicomplexo, tá? Mas na classificação geral, na maioria dos livros, ele traz essas classificações. Nós temos os ciliados e nós temos os esporozoários. Nós temos os esporozoários. O que acontece? Eu tenho 4 grupos de locomoção. Os sarcodídeos, eles se locomovem pelos pseudópodes. O que são os pseudópodes? São... pseudópodes? Sim. São falsos pés. Nossa, mas eles têm pés? Na verdade, o que acontece? A ameba é um organismo unicelular.
Então, ela tem uma célula. Quando eu falo de célula, quais são as principais características de uma célula eucariótica? Quais são aqueles 3 itens clássicos que você aprende lá no 6º ano? Membrana, citoplasma e núcleo. Galera, o que acontece? Devido às projeções, a invaginações da membrana plasmática, graças a filamentos, por exemplo, proteicos, como actina, você tem umas invaginações, ou seja, ela promove umas invaginações da membrana para capturar. Esse cara, ele é heterotrófico, ele depende de outro organismo como fonte de alimento. Então, imagina que eu tenho aqui, uma partícula sólida. Essa partícula sólida, ela chama-se fágio. E aí, o que acontece? Essa célula, esse cito, ele emite essas projeções, fazendo com que haja uma locomoção. Então, a projeção da membrana faz com que ela se locomova. Então, existe um falso pé. Graças a essas projeções da membrana, para capturar uma partícula, que é o fago. Então, o cito vai capturar o fago. Fagocitose, englobamento de partícula sólida. E aí depois vem a parte de gestão celular, então é um critério de classificação. Flagelados. Você tem aqui, por exemplo, você tem aqui a giardia, e você tem um dos mais famosos, que é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário responsável, está ligado à doença de Chagas ou doença de Romagnano, que é transmitida pela ação de um vetor, que é o Triatoma infestas, conhecido popularmente como barbeiro ou chimpança. Ele introduz o Trypanosoma, que é um parasita. Se ele olha esse macete, guarda isso para você por toda a vida. Se é parasita, ele mata para comer, ele come para matar. Ou, quer dizer, ele mata para comer ou ele come sem matar? O leão e a zebra. Então, ele é um parasita ou predador? E o Trypanosoma, e o nosso HUNT, o nosso S2, o nosso core? Ele come sem. Mas o parasita pode matar o hospedeiro? É vantajoso? Não. Porque pode ser que ele seja excluído. Não é vantajoso, mas pode. Olha, então eu tenho um flagelo, que ele é através dos batimentos, eles locomovem. Eu tenho os flagelados, os ciliados, perdão. Eu tenho aqui, o paramécio. O paramécio de vida livre, ele não é parasita. Onde eu posso encontrar uma questão vestibular? Olha, o paramécio, ele pode ser encontrado basicamente em 2 situações. 3. Classificação de protozoário, vida livre. Esses outros são parasitas. Ele pode te relacionar a um evento de relações ecológicas, quando você fala de competição interespecífica, ou o princípio de Gauss, ou exclusão competitiva, ele coloca um grupo de paramécios de uma espécie A vivendo isolada, um grupo de paramécios de espécie B vivendo isolados, eles têm um excelente desenvolvimento. Por quê? Porque o potencial biótico dele ali está, funcionando. Quando você coloca esses 2 caras no mesmo espaço, no mesmo nicho, você percebe que um sobressai. Porque eles passam a competir por quem? Pelo mesmo alimento, pelo mesmo espaço. E aí você tem um que se adapta melhor, que ele é selecionado pelo ambiente, e o outro possivelmente exclusivo. Então você tem o princípio da exclusão competitiva ao princípio de Gauss. É onde você pode encontrar a relação do paramécio. E mais uma relação que o paramécio pode ser citado numa prova de vestibular, é sobre a concentração. Por exemplo, você tem lá um paramécio que é introduzido numa solução hipertônica. Então, por exemplo, uma água do mar, com concentração salina. Então, o que vai acontecer? A tendência é que o paramécio se desidrate, ele perca a água.
Então, há uma passagem de água por uma membrana semipermeável através da osmose, tá? Então, você tem essa relação. Se você pegar esse parabenço e colocar ele numa solução de uma água doce, vamos dizer assim, tá? Então, a tendência é que ele tenha uma concentração maior, ele seja hipertônico em relação à água, então ele tende a receber água. E aí ele vai se dar de um evento chamado de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é responsável por esse fenômeno de osmorregulação. Então, esses 3 casos podem ser citados para que você, e aí você encontra o paramétrio, que é o ciliar, ou seja, se locomove por cílios, tá? E tem vida livre, ok? Isso ok? E os esporozoários, por exemplo, é um grupo de protozoário, ele também é chamado de apicomplexo, é um grupo de protozoário que não tem estrutura de protozoário. E o mais famoso é o esporozoário, que é o chamado de Plasmodium. Aí você tem o Plasmodium vivax, o Falciparum, o Malariae, que ele é o responsável pela malária, transmitida pelo mosquito prego. O vetor é o mosquito prego, do gênero que fica e introduz o protozoário que não tem estrutura de locomoção, é levado pela corrente sanguínea. Esporozoário, ou apicomplexo, que é uma terminologia mais recente, mais atual, mais F5. Então, plasmódio, tem até uma música, depois eu vou cantar para vocês, que é a música da malária, que é assim, ó, como é que é? Eu já não sei, eu já não sei o que fazer, depois que eu visitei a floresta. Para me perder, eu acho que eu estou com malária. Agora eu vou cantar, depois a gente canta, tá? Eu vou fazer caixinhos, aí a gente canta. Eu tenho, acho que umas 8 paródias, e aí dá para vocês pegarem algumas cis. Ficou claro? Então, rapidamente aqui, ó. Então, ó, a ameba, ela é um protozoário que ela causa uma protozoose, que é denominada amebíase ou desinteria amebiana. O nome científico dela ainda não é viscolítica. E o cidadão, ele adquire amebíase fazendo a ingestão do cisto. O que é um cisto? É um estágio de desenvolvimento. Então, a ameba, ela é um organismo celular, tá? Ela é uma célula, e aí no processo de divisão celular, ela tem um processo de encistamento, para que parte do material genético fiquem protegidas. Então, o material fica protegido por um cisto. E aí o indivíduo, ele ingere a ameba, ele ingere através de água e alimentos contaminados o cisto. E esse cisto, ao passar pelos processos digestivos, por exemplo, você tem as ações gástricas que potencializam a quebra desses cistos, e aí a ameba continua o quê? Deixa eu só ver esse comentário. Para que a ameba se desenvolva. E aí ela, no seu intestino, como ela é um parasita, ela vai causar sintomas, causando inflamações, enfim. Então, vamos ver se essa alternativa está correta. Letra A. A amebíase é causada por um protozoário da tamanho histolítica. Bateu? Bateu. Na versão intestinal, ocorre a desinteria amebiana, que eu falei, ó, amebíase ou desinteria amebiana, causando diarreia com sem sangue. Esse protozoário também pode invadir outros órgãos. Pode, principalmente o fígado, pulmões e pele, determinando processos inflamatórios e necróticos. Pode acontecer, pode. A ameba tem tratamento? Tem cura? Tem. Fabrício, eu não posso contrair esse protozoário ingerindo água e alimentos contaminados. O que eu faço? Geralmente, esse médico vai detectar através do exame de fezes, ele vai te dar um remédio, geralmente o Anita, que é um remedinho que você toma, eles falam no brigueiro, mas ele também combate algumas protozooses. Tá bom? Protozooses intestinais. Então, esse item é verdadeiro? Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida, senhoritas? Vamos lá. Letra B. Ascaridíase. Opa! Ascaridíase é
um megatelmito, é um verme cilíndrico. E aí você lá no desenvolvimento, lá naquele desenvolvimento, tem os folhetos embrionários, se ele é triblástico, se ele é diblástico, se ele é celomado, não é celomado, tá bom? Se ele tem simetria bilateral, se ele é assimétrico. Lembra disso? Então é importante vocês lembrarem. Então, a ascaridíase é causada por um verme cilíndrico, um nemateuminto chamado de Ascaris tubicoides, que popularmente é conhecida como dona lombriga. É popularmente conhecido como dona lombriga. Você vai ingerir uma lombriga? Não, possivelmente não. O que você vai ingerir? Um cisto, um ovinho, uma fase de desenvolvimento, através de quem? Água ou alimentos contaminados. Então, o que acontece? Você ingere esse cisto, esse ovinho, através de água e alimentos contaminados, e ele vai passar pelo seu sistema digestivo, que vai sofrer eclosão desse ovinho, e esse verme, na fase inicial, ele vai entrar na corrente sanguínea, e ele vai circular pela corrente sanguínea, passando por órgãos importantes, como o fígado, pode passar pelo pulmão, inclusive ele pode alojar-se no pulmão, causando até alguns transtornos pulmonares, tá? Então pode alojar-se. Então geralmente, por exemplo, caso e aí ele pode desenvolver ali, pode, não é o local ideal, não. Por quê? Como é um parasita intestinal, ele precisa localizar-se em regiões onde tem uma disponibilidade maior de alimento. Onde você tem uma disponibilidade maior de alimento? Onde é uma região altamente vascularizada, com uma grande quantidade de nutrientes. O intestino delgado, né? Então, mas ele pode parar ali no pulmão? Pode. Tanto é que, às vezes, o cara pode tossir e tossir boca de ascaris. Sabe o que é que sai ascaris pela narina? Tem no mundo, é só você procurar. Tá? E aí esse verme passa, pode alojar-se no pulmão e ele volta para a região intestinal. Esse processo, até esse verme chegar à vida adulta, pode durar até 2 meses. Fabrício, mas como eu sei que um verme atinge a vida adulta? Quando ele está apto a alimentar-se e reproduzir-se. Na vida da forma adulta. E o ascaris, que ele tem formas diferentes, tá? Ele não tem o macho e a fêmea, ele não tem a mesma forma, tá? Então, o macho, por exemplo, ele é menor, a fêmea é maior. Tá? A reprodução deles é sexuada. Então, o que acontece? Esses caras, eles alojam o intestino. Vamos lá, rapidinho. Que jeito que eu pego o ácido, os alimentando, ingerindo alimentos, agroalimentos contaminados com cisto. As características causadas pelo ácido sulfuricótico, conhecido como lombriga, fica no intestino do homem, tá verdadeiro? Mas pode passar pelo pulmão? Verdadeiro. A migração das larvas através do pulmão determina processos inflamatórios. Verdadeiro ou falso? Um sintoma de irritação crônica. Isso pode acontecer. Sim, a transmissão é feita pela ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos do parasita. Está verdadeiro? Não, está muito verdadeiro. Está very. It's okay, people. Any question? No? Let's go together. Oh, meu Deus. Oh.
na ancilostomíase ou amarelão. Amarelão. Cadê? Ó, cadê? Aqui. Repeat, please, people. Attention, please. Amarelão, 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 amarelão. Pisa na vida. Você já viu falar com o Jeca Tatu? No início do século XX, por volta de 1920, não é? Existia lá um Pedro Lobato que escreveu um trecho de texto sobre Jeca Tatu. E ele dizia que aquele senhor, quando ele passava perto da fazenda, da casa, ele vê aquele senhor com um olhar triste, com um semblante abatido, né, parecendo que estava com icterícia, com os pés desnudos. Amigos que parasitam o povo, seus ganchos e rosas, e o sangue do meu povo. Te pega através do chão. De que jeito?
Aí, ó, pisa, pisa, pisa na barrinha, pisa, pisa, pisa na barrinha. Ascaris, lumbricoides, é a dona lombriga, Escherichia, Bancroft, causa atletias e ó, que quando tem a pulseirinha naquela região. Ai, 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 ui, é o ciúme do seu irmão. É só para ensaiar. Agora todo mundo canta. Beleza? Pode ser? Deu certo? E só nós estamos ensaiando aqui para poder cantar a música. Ó. Então vamos lá. Vocês cantam. 1000 pessoas cantando. 1000 pessoas cantando. Acho que eu vou ficar aqui. Ele pega o. E todo mundo consegue ver? Sim. Consegue? Vocês cantam e passam vergonha, não. Ó, então vamos lá. E vamos para curso. Eu tenho laberintos que parasitam o meu corpo. Seus cantais e verdosas, se não sangue, ai, se te pegar na rede do chão, gostei. Pisa na barrinha, pisa na barrinha, as raízes, lumbricoides, entradas, umbilical, Escherichia, Bancroft, causa atletias, e quando tem a pulseirinha naquela região. Ai, 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 é o olha, ó. Eu tenho laberintos que parasitam o meu corpo. Os trânsitos e verdosas, suas raízes, seu corpo. Pisa na barrinha, as carinhas, é a dona lombriga, Escherichia, Bancroft, causa atletias, não fechar. Quando tem a pulseirinha, a técnica, ai, ai, é o ciúme. Olha aqui, agora vê se está certo, vê se está certo. Ó, presta atenção, na ancilostomia de cor amarelão, causada pelo ancilose pulmonar no mercado americano, a transmissão é feita por ingestão do alimento contaminado? Não, de que jeito que ela é feita? Através do chão do origem, descartes, pisando no ódio. Vocês vão